Olá, pessoal, seguindo então os nossos estudos a respeito dos pronomes, agora sim nós vamos entrar em detalhes dos pronomes quanto à sua função, pronome sujeito e pronome objeto, que foi o que eu apresentei brevemente para vocês no finalzinho do último vídeo. Agora então nós vamos ver os detalhes desses dois tipos de pronomes, tá bem? Então vamos lá, dando aquela lembradinha então. O que que é pronome sujeito, o que que é pronome objeto? Dependendo da função que ele exerce na sentença, né, eles podem ser esses dois tipos. Eles podem exercer a função de sujeito de uma oração ou podem exercer a função de objeto de uma oração. Mas o que que é um e o que que é outro então? O que que é o pronome sujeito? Ele vai receber esse nome porque exerce essa função, como eu falei anteriormente. Ele é o sujeito de uma sentença, tá? Mas aí vocês podem estar se confundindo, esse monte de terminologias da gramática, sujeito, verbo, objeto, pronomes, etc, né? Isso aí pode causar um pouquinho de confusão. Então fica uma dica aqui para vocês identificarem esse tipo de pronome numa sentença. Se vocês forem capazes de identificar o verbo, a ação, o que está sendo executado numa oração, né? O pronome sempre vai aparecer numa posição anterior, tá? Antes do verbo. Por exemplo, caminhar, correr, cantar. Quem executa essas ações, eu caminho, tu corres, ele canta. Essas pessoas são os sujeitos, então se for pronome eu, ele, eu caminho, ele corre, esse pronome sujeito ele sempre vai aparecer nessa posição anterior. Então, para quem tem dificuldade com terminologias, com identificações sujeito, etc., se vocês forem capazes de identificar o verbo, a dica é essa: o pronome sujeito vai estar sempre numa posição anterior. Se vocês estiverem fazendo uma interpretação textual e quiserem identificar que tipo de sujeito, que tipo de pronome está em jogo numa tarefa qualquer, numa interpretação textual, é a partir do verbo que vocês vão identificar essa posição, se ele é sujeito ou se ele é objeto, tá bem? Então, essa é apenas uma dica, tá? Vamos usar um exemplo prático aqui para vocês entenderem isso com mais propriedade, tá? Então temos a seguinte sentença: John knows Mary, ou seja, eu tenho um verbo aqui que é o verbo conhecer, o John conhece a Mary, né? O sujeito deste verbo conhecer é o John, né? É ele que conhece, eu conheço, ele conhece, tu conhece. O John conhece e ele conhece a Mary. A Mary está complementando o verbo, a Mary é o objeto do verbo, eu já vou falar logo mais adiante. Mas por enquanto vamos concentrar no John. O John é o sujeito, o John conhece, tá? Se eu precisar substituir o John por um pronome, qual é o pronome que eu vou colocar ali? Vai ser o ele do inglês, terceira pessoa do singular masculino, como eu apresentei para vocês no vídeo anterior. Então fica a frase assim: He knows Mary. Ele conhece a Mary e o he aqui no caso é o nosso pronome sujeito, porque está numa posição de sujeito de uma oração, tá? Outros exemplos de sentenças com pronome sujeito, tá? Eu coloquei umas tabelinhas aqui para ficar mais fácil de vocês entenderem essa classificação. Então, sempre lembrando a localização do verbo na sentença e os pronomes sujeito vêm antes. I like this course, ou seja, eu gosto desse curso, eu sou o sujeito do verbo gostar. You are very kind, você é muito gentil, você é o sujeito do verbo ser ou estar aqui. He studies at night, ele estuda à noite, ele é o sujeito do verbo estudar, né? Outro exemplo, we work in a restaurant, ou seja, nós trabalhamos em um restaurante, né? Nós é o sujeito do verbo trabalhar dessa oração. E o último exemplo, they know my name. Eles sabem o meu nome, o verbo saber, o sujeito do verbo saber é o eles ou elas, né? Então aqui são só mais alguns exemplos para vocês entenderem a dinâmica dessa constituição da oração com sujeito, pronome sujeito, verbo e o complemento aqui, no caso, predicado, objeto, etc. Uma tabela, então, desses pronomes. Você deve estar perguntando quais são os pronomes sujeitos da língua inglesa. Então, essa tabelinha aqui é aquela velha tabela do português eu, tu, ele, nós, vós, eles. Então, aqui vocês têm a equivalência das línguas. Então, I é eu, you sim, é o tu, o você, he é o ele, lembrando o que eu expliquei no vídeo anterior. Essas aqui são as terceiras pessoas do singular, e aqui existe uma diferenciação de gênero, né? Gênero gramatical, tá? He é ele, somente para uma pessoa do gênero masculino. She é o ela, somente para uma pessoa do gênero feminino. E o it, que é para um elemento não pessoa, para objetos, para animais, para fatos, para substantivos abstratos. E vai descrever tanto o masculino como o feminino. O livro, a cadeira, etc. Vai ser sempre o it, tá? Então aqui é aquela pequena diferenciaçãozinha da língua inglesa com a língua portuguesa. Depois as pessoas do plural, né? Primeira pessoa we, que é o nós.
You, que é o vós ou vocês, e o they, aqui que é o eles ou elas. Então, mais uma vez lembrando, né? A terceira pessoa do plural, eu não lembro se eu expliquei isso no outro vídeo, se eu não expliquei, eu explico agora. A terceira pessoa do plural, ela não tem a diferença de masculino e feminino. Tanto a tradução pode ser tanto eles como elas, isso aqui vai depender do contexto no momento que vocês estiverem fazendo uma interpretação textual para saber se é a melhor palavra que encaixa no português, se o melhor pronome vai ser eles ou elas, tá bem? Então essa aqui é uma tabelinha dos pronomes sujeito. Eu vou colocar outras tabelas lá na plataforma, que está no PowerPoint, né? Mas vocês vão poder ter acesso a essas tabelas para realizar os estudos aí. Seguindo, então, o próximo tipo de pronome é o pronome objeto, né? Como o nome sugere, também ele vai exercer a função de objeto de um verbo transitivo. Aí vamos dar uma paradinha aqui. Opa, o que é um verbo transitivo? Tá? Verbo transitivo é aquele que exige, de certa forma, um complemento. Por exemplo, gostar, né? Quem gosta, gosta de alguém, ou gosta de alguma coisa. Então, esse verbo gostar parece que fica faltando alguma coisa, simplesmente falar eu gosto. Eu gosto do quê? Gosto de quem? Então, esses verbos que são complementados, que precisam de um complemento, são chamados de verbos transitivos, tá? Quando o complemento deste verbo for um pronome, eu vou ter uma listinha, agora uma tabelinha com outros tipos de eu, tu, ele, nós, vós, eles. Por exemplo, eu conheço a Maria, eu conheço ela. Então, como é que vai ser esse ela? Eu já vou mostrar no exemplinho, tá? Antes de mostrar o exemplo, fica outra dica agora, como eu falei antes. Se o pronome sujeito ele fica numa posição anterior ao verbo, o pronome objeto vai ser numa posição posterior, depois do verbo. Então, vale aquela dica que eu falei anteriormente sobre se vocês forem capazes de identificar a ação, identificar o verbo na sentença, o que vier depois desse verbo complementando, se o pronome estiver numa posição posterior, ele vai ser um pronome objeto. Tá? Vamos ao exemplo. Então, vou utilizar a mesma sentença, só que agora a troca vai acontecer numa posição diferente. A sentença é John knows Mary, novamente. Eu tenho o verbo conhecer, knows, e eu tenho o sujeito John, e eu tenho Mary, que é o objeto do verbo conhecer. Então, vocês têm aqui o verbo conhecer. Quem conhece, conhece alguém. Esse verbo conhecer é complementado com um objeto, aqui no caso, a Mary, tá? Não é pronome ainda. Então, tem o sujeito, verbo, objeto. Vamos fazer, então, a substituição, só que ao invés de trocar o John, eu não quero um pronome para o John, eu quero um pronome para Mary. Então, como a Mary está numa posição de objeto, vai ser outro pronome agora. Então, a sentença fica assim. John knows her. Vai mudar um pouquinho, tá? Então, o John é o sujeito, continua sendo sujeito. O verbo continua sendo conhecer, só que agora eu decidi substituir a Mary por her. Em algum momento, já foi mencionado no meu discurso, a Mary diz, o John conhece ela. Tá? Então, esse her aqui, ó, é um pronome objeto. Percebam a diferença, e é nesses pronomes objeto que nós precisamos prestar um pouquinho mais atenção. A tendência de quem está estudando inglês é saber que ela é she e utilizar aqui o pronome she. Só que o she ele é um pronome sujeito, como nós vimos na tabelinha anterior, no slide anterior. Agora, o ela que eu preciso para esta frase, o John conhece a ela, a conhece, né? Vai ser esta palavrinha aqui, esse pronome her. Tá bem? Vamos ver outros exemplos de sentenças com pronomes objeto, ou seja, pronomes substituindo nomes numa posição de objeto do verbo transitivo. Vamos lá. Mary phoned me. A Mary telefonou para mim. Me telefonou. Então agora eu sou objeto do verbo telefonar. Quem telefona, telefona para alguém. Aqui a Mary é sujeito, ela telefonou para mim. My father knows you. Ou seja, o meu pai conhece você. Meu pai te conhece. Então, aqui o sujeito é o meu pai, o verbo conhecer, e eu precisei de um pronome na posição de objeto do verbo conhecer, foi o you. Outra sentença, I understand it. Nós estamos falando de inglês e eu entendo inglês, eu entendo ele, eu entendo o inglês. I understand it. Precisei substituir qualquer coisa aqui por um pronome. Foi o it que fez as vezes de objeto do verbo entender. Quem entende, entende alguma coisa. Né? Um último exemplinho, the teachers like us. Esse aqui talvez seja um pouquinho de novidade para vocês, esse pronome us, ou seja, os professores gostam de nós, gostam da gente. Né? Então, se eu precisar substituir um nós numa posição, os professores gostam de mim, de você, etc., mais pessoas, fica esse us, tá? A tabelinha, então, desses pronomes objeto. Nós temos, então, em português
o me, o te, o ti, o lhe, o lho, e aqui a referência. Se vocês colocarem lado a lado pronome sujeito e objeto, é o eu, tu, ele, nós, vós, eles, o me, o te, o lhe. Então, no inglês eu tenho me para o me, you é o te e o ti. Aqui, então, algumas observações a serem feitas, né? Vocês lembram lá que quando nós estávamos falando, quando eu apresentei, eu não me lembro se eu falei no slide anterior. Se eu não falei, então, o you, ele não tem uma escrita diferenciada. Seja na posição de sujeito, seja na posição de objeto, seja na posição plural, seja na posição singular, you é sempre a mesma escrita, a mesma grafia, a mesma pronúncia. Então, como é que vocês vão saber diferenciar se eu estou falando de um sujeito, se eu estou falando de um objeto, se eu estou falando de um plural, se eu estou falando de um singular? Sujeito e objeto, como eu mesmo expliquei para vocês aqui, é a posição, né? Se está antes do verbo é sujeito, se está depois é objeto. Mas se for singular ou plural, essa diferenciação vai ser dada pelo contexto da sentença. Então, vocês vão precisar, quanto à leitura e interpretação, saber se eu estou falando você ou vocês, se é o te ou ti, se é a vós, tá? Então, tem essa pequena diferença. Então, a segunda pessoa, you. Aqui tem as diferenças, então, do he, she, it. Né? O he, do pronome sujeito, vira him no pronome objeto. É o ele, o lhe, eu o conheço. Né? O her, a terceira pessoa do singular, feminino para pessoas, ela. E aqui, assim como no you, que não tem diferenciação de sujeito para objeto, a terceira pessoa do singular neutro também não vai ter essa diferenciação. Vai ser it também. Então, o it para sujeito, it para objeto é o mesmo. Nós temos o nos, né, que é o us, nos conhece, conhece a nós, o us. O you, como eu já tinha falado antes, e o eles, o they, eles ou elas, é o them, que vai ser eu lhes conheço, eu os conheço, eu as conheço. Então, essa tabelinha aqui vocês podem consultar a qualquer momento quando estiver fazendo estudos. É só importante lembrar que talvez vocês estejam mais acostumados com o I, you, he, she, it, e esses aqui, de alguma forma, pode ser que seja novidade para vocês. Então, agora nós temos que prestar atenção do tipo de pronome que nós estamos utilizando e qual é a situação que ele está, qual é a função que ele está desempenhando numa sentença. Então, uma frase, por exemplo, I know she, como eu falei no slide anterior, não é possível, não é adequada de ser construída dessa maneira. Eu preciso utilizar um pronome I know her, porque ela, nesse caso, está numa posição de objeto do verbo direto, tá bem? Eu acho que esse aqui era o meu último slide para concluir esse assunto, tá bem? Pessoal, então eu vou propor algumas atividades a respeito disso lá na nossa plataforma no Siga e nós nos vemos então na nossa aula presencial, ok? Vou parar por aqui. Tchau, tchau.